Meus amados, meus queridos irmãos, amigos e a todos que nos assistem, a todos que nos acompanham. Meus amados, eu quero cumprimentá-los a todos vocês na bendita, na eterna e na soberana paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça e habite em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Meus queridos, é o nosso primeiro vídeo deste ano de 2025. Desde já, eu desejo a todos vocês um feliz e um próspero ano novo. Que Deus abençoe a sua vida, que as conquistas que você não conseguiu alcançar no ano que se passou, que neste ano seja um ano promissor para a sua vida. Que o Deus eterno abençoe a sua vida e te faça prosperar em todos os teus caminhos. Que em tudo que você pôr a mão, não seja a sua mão, mas seja as mãos do Deus Todo-Poderoso para te dar vitória. Feliz ano novo a todos vocês. Queridos, Carta aos Hebreus 13:8 está escrito: Jesus Cristo é o mesmo, hoje e eternamente. Glória a Deus. Eu quero, meus amados, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esta tão maravilhosa e brilhante oportunidade. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus projetos. Meus amados, visto que nós estamos começando o ano, estamos iniciando o ano de 2025. O mesmo Deus que esteve conosco no ano de 2024, neste ano, Ele ainda permanece conosco. Ele não mudou. Ele ainda continua vivo. Ele ainda continua nos dando vitória. Nós estamos iniciando o ano de 2025. Então, mesmo Deus que esteve conosco em toda a trajetória do ano de 2024, é o mesmo Deus que permanece na direção da minha e da sua vida. Nós sabemos que a carta aos Hebreus é uma carta anônima. Nós não sabemos quem escreveu esta carta, mas quem escreveu esta carta escreveu mostrando a fidelidade de Deus, mostrando que o nosso Deus é imutável. O homem muda, o homem, louvado seja o nome do Senhor, faz os seus projetos, promete algo e não cumpre. Mas o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele é fiel em todas as suas palavras, em todos os seus projetos, em todas as suas promessas. Nós temos um Deus soberanamente fiel. Louvado seja Deus. É o Deus que está conosco quando estamos alegres. É o Deus que está conosco quando estamos tristes. É o Deus que permanece conosco quando nós temos saúde. Mas é o mesmo Deus que permanece conosco, louvado seja o nome do Senhor, quando nós enfrentamos dias difíceis, momentos difíceis na nossa vida. Ele não nos abandona, Ele continua conosco, Ele continua sendo fiel. Louvado seja o nome do Senhor. O homem, muitas vezes, se torna infiel. Louvado seja Deus. Só que, queridos, Deus é fiel em toda a sua trajetória. Então, o escritor aos Hebreus, ele nos deixa claro, ele nos deixa, louvado seja Deus, nos transmite confiança, aonde ele diz que Jesus Cristo é o mesmo. Louvado seja Deus. É o mesmo Deus que operou no passado,
É o mesmo Deus que fez milagre no passado. É o mesmo Deus, louvado seja o nome do Senhor, que fez brotar água da rocha. É o mesmo Deus que opera ainda hoje, que ainda faz milagre. Louvado seja o nome do Senhor. É o mesmo Deus, ele não muda porque não pode mudar a si mesmo. Ele permanece fiel, ainda que nós nos tornamos infiel. O nosso Deus permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido, meu amado irmão, você tem a segurança deste Deus. Você tem a proteção deste Deus. Você tem o cuidado deste Deus. Você tem o auxílio desse Deus. Você tem a proteção deste Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos iniciando um novo ano. Louvado seja Deus. E este ano que se aproxima, para a minha e para a sua vida, são anos de vitória, são anos de conquista, é um ano, louvado seja Deus, de muitas vitórias para todos nós. Louvado seja Deus. É o mesmo Deus que nos sustentou no ano que se passou, é o mesmo Deus que vai nos sustentar neste ano que nós estamos chegando. Ou melhor, que já chegamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, meus amados irmãos, o escritor, mesmo em dias de dificuldade que o seu povo enfrenta, louvado seja o nome do Senhor, que o seu povo está vivendo nos últimos dias, o nosso Deus, queridos, ele permanecerá fiel. Louvado seja Deus. Ele está contigo em todas as batalhas, em todos os momentos de dificuldade. Louvado seja Deus. Ele permanece conosco. Ele está conosco. Ele guerreia por mim e por você para nos dar vitória. Louvado seja Deus. Então, esta carta, ela teve e tem o significado até hoje. O escritor faz questão de dizer: nós sabemos que esta carta foi uma carta endereçada aos hebreus, um povo que estava debaixo da escravidão de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. O povo que estava sendo escravizado na terra do Egito. Mas esta carta, ela trouxe àquele povo uma segurança. Ela trouxe àquele povo uma resposta do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mostrando a eles que mesmo em meio àquela escravidão, que mesmo em meio à situação em que aquele povo estava vivendo, Jesus Cristo permanece o mesmo. O mesmo Deus que guiou aquele povo, louvado seja Deus, o mesmo Deus que arrancou aquele povo do Egito e guiou rumo à terra prometida, é o mesmo Deus que permanece conosco ainda nos dias de hoje. Louvado seja Deus. É o mesmo Deus que, quando aquele povo estava passando fome, Deus enviou maná do céu. É o mesmo Deus que cuidará de mim e da sua vida. O mesmo Deus que acompanhou aquele povo, louvado seja Deus, quando a noite se transformava numa coluna de fogo, é o mesmo Deus que nos acompanha. É o mesmo Deus que durante o dia, louvado seja o nome do Senhor, se tornava uma coluna para amparar aquele povo do sol. Louvado seja Deus, daquele sol castigante. É o mesmo Deus que permanecerá conosco nos dias de hoje, especificamente no ano de 2025. Louvado seja o nome do Senhor. Nós servimos o Deus da providência. Nós servimos o Deus da providência. Nós servimos o Deus que cuida dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a situação, não importa o momento que estejam passando. Louvado seja Deus.
nós servimos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não nos abandona e que não nos deixa só. Louvado seja Deus. Então, meus amados, meus queridos irmãos e amigos e a todos que nos acompanham, louvado seja Deus. O Jesus Cristo é o mesmo. Se você esteja passando uma dificuldade, entrega a tua causa na mão do Senhor. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Entrega o seu problema, a sua causa nas mãos do Senhor, porque Ele tem poder para resolver. O escritor deixa bem claro que Ele não mudou. Louvado seja Deus. Então, se você está com uma causa difícil, com um problema difícil, com uma situação que parece que não tem, louvado seja Deus, que não tem solução, para você pode não ter, mas para o nosso Deus não existe causa perdida. Para o nosso Deus não existe problema que Ele não possa resolver. Para o nosso Deus, querido, não existe nenhuma situação, louvado seja Deus, que Ele não tenha poder para resolver e para fazer. O nosso Deus é o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Ele ainda é o mesmo. Ele permanece sendo o mesmo. Ele não muda. Louvado seja o nome do Senhor. O escritor dos Hebreus aqui está mostrando para todos nós que o nosso Deus, ele é imutável. É aquilo que ele disse lá no começo, no início deste vídeo. O homem muda. O homem faz uma promessa e não cumpre. O homem, em suas ações, ele deixa a desejar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o nosso Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. E se Ele lhe prometeu algo, se Ele determinou algo para a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Espere no tempo do Senhor. Eu sei que é difícil esperar o tempo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que quando nós recebemos de Deus uma promessa, a gente quer que as coisas se cumpram de imediato. Só que, queridos, Deus tem os seus propósitos de trabalhar. Deus age no tempo, na hora certa. Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Louvado seja o nome do Senhor. Deus age no momento determinado por Ele. Não somos nós quem decide o momento, a hora de Deus trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é soberano. O nosso Deus, Ele é eterno. O nosso Deus conhece as nossas limitações. Sabe que nós somos falhos. Nós temos as nossas limitações. Mas no momento certo, na hora certa, Ele vai agir. Ele vai trabalhar ao meu favor, ao teu favor, para te dar vitória. Louvado seja Deus. Então, queridos, se Ele fez uma promessa para você, se Ele determinou algo na sua vida, louvado seja Deus. Espere no momento do Senhor. Espere na hora do Senhor. Espere Ele agir soberanamente. Espere o trabalhar de Deus. Não se desespere, não fique aflito, não fique imaginando que não vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor, porque o versículo que nós lemos nesta oportunidade, ele nos transmite segurança. Ele nos dá, louvado seja Deus, uma segurança, ele nos informa. Bendito seja o nome do Senhor, que o nosso Deus não muda. Que o nosso Deus, quando Ele promete algo para você, algo para mim, Ele cumpre porque Ele é fiel com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós servimos um Deus que trabalhou no passado e ainda hoje continua operando milagre. O mesmo Deus que fez multiplicações de milagres no passado,
Ele ainda permanece conosco até os dias de hoje. Então, queridos, você não está sozinho. Você não está desamparado. Você não está só. Louvado seja o nome do Senhor. Você serve um Deus que por você peleja para te dar vitória. Você serve um Deus que está no controle da sua vida, da sua história, da sua casa, da sua família, dos seus projetos. Louvado seja o nome do Senhor. Você serve um Deus vivo. Você não serve qualquer Deus. Não, você serve um Deus vivo que está pronto para te ajudar, que está pronto para te dar as mãos, que está pronto para te levantar, que está pronto para te usar em meio a uma geração corrupta, louvado seja Deus, e contaminada pelo pecado. Você serve um Deus que está no controle de toda a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. E que Ele vai continuar dando vitória a você, dando vitória à sua família. Então descanse, então acredite, então creia. Louvado seja Deus. E o Senhor grandes conquistas te dará neste novo ano, porque Ele não mudou, Ele permanece o mesmo, Ele é o mesmo. Louvado seja Deus. Ele continua sendo imutável, Ele continua sendo fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda continua sendo adorado nos céus e na terra. Ele está vivo. Louvado seja Deus. E está pronto e hábito para te constituir vitória em toda a sua trajetória, em todo longo deste ano. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus continua sendo fiel. Meus amados, mais uma vez, eu quero pedir a você que deixe o seu like, que deixe o seu comentário, inscreva-se no nosso canal, ative o sino das notificações. Queridos, a sua parcela de contribuição é essa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, eu peço a você que neste novo ano, nós firmamos aqui, eu firmarei com você um compromisso e você comigo e com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, de levantarmos este canal. Deste canal, louvado seja o nome do Senhor, seja um canal promissor com as bênçãos de Deus e com a sua participação. Queridos, feliz 2025 para todos vocês. Que a mão do Deus Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida e que Deus abençoe. E ficamos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.